Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e o nosso tema de hoje é esquizofrenia e mentira. E para chegar a esse tema, nós vamos fazer alguns esclarecimentos. O primeiro é sobre a terminologia. O conhecimento em psicologia, o conhecimento de uma forma geral, ele é acumulativo. E esses nomes na psicologia, principalmente nos que dizem respeito à psicopatologia, eles têm uma história. E essa história às vezes é longa, às vezes vai lá na antiguidade clássica, mas uma boa parte deles foi cunhada ali no final do século XIX, no início do século XX. É o caso, por exemplo, da esquizofrenia, que era conhecida naquela época como demência precoce. E eles tinham esse nome porque pessoas mais jovens apresentavam uma certa ruptura do seu comportamento anterior, daquele comportamento que ele mostrava anteriormente, às vezes com delírios, às vezes eram alterações na parte emocional, a pessoa ia se isolando. Então, a isso se chamava demência precoce e, com o tempo, passou a se chamar esquizofrenia. É necessário que a gente compreenda que, então, essas nomenclaturas, a despeito, apesar da compreensão que nós temos sobre o conteúdo, sobre os métodos diagnósticos, sobre a forma de caracterizá-las, tenha mudado, a nomenclatura permanece a mesma. Só que durante esses mais de 150 anos, às vezes, que os termos têm, eles foram ganhando uma dinâmica de popularização. É comum a gente até ver esses nomes serem utilizados, os nomes de psicopatologia, serem utilizados para ofender as pessoas. Você já deve ter visto isso. Inclusive, quando uma pessoa conta histórias fantásticas, assim, que rompem com um pouco a realidade, é muito comum as pessoas chamarem de esquizofrenia. Deixa de ser esquizofrênico. É muito comum, mas de uma forma ofensiva se usa isso aí. Também é necessário a gente lembrar que toda essa nomenclatura de psicopatologia, ela rotula as pessoas, e com todos os desdobramentos que isso gera, inclusive, preconceito. Lembrando, depois assista um vídeo sobre preconceito nosso, lembrando que o preconceito é quando você tem uma premissa e que ela se entrelaça com emoções. Se essa emoção for negativa, aí começa toda a orientação do comportamento da pessoa negativamente em relação àquela premissa. Tá? Então temos um vídeo aí, vocês deem uma olhada, está na descrição desse vídeo. Esse vocabulário psicológico, ele se popularizou. Eu estava falando sobre isso. Um dos trabalhos interessantes, na década de 60, nós temos um trabalho interessante, que é a tese de doutorado de Sérgio Moscovici. Depois ele deu um outro nome para essa tese, ficou conhecida como as representações sociais da psicanálise. O Sérgio Moscovici é o principal nome das representações sociais. Então, a gente vê que ele mostra que o mesmo nome ele vai sendo apropriado pela população, mas é utilizado de outras formas e com outros sentidos. Tá? Isso acontece de uma forma geral com os nomes em psicologia ao longo da história. Então agora nós podemos falar um pouco sobre a mentira e a esquizofrenia, feito esses alertas para vocês. Vamos falar primeiro sobre a mentira. O que é mentira? Se a gente pegar as principais definições de mentira, nós vamos ver 3 elementos básicos. O primeiro é que tem que haver, para ser mentira, tem que haver uma alteração, uma inclusão, uma omissão de informação relevante. O segundo critério é que esse processo tem que ser consciente. E o terceiro critério é que esse processo, normalmente o mentiroso tem um propósito com a mentira. Então, onde é que há um contato entre a mentira e o problema de saúde mental? No caso específico, a esquizofrenia. É justamente no segundo e no terceiro critério. Por quê? Quando uma pessoa mente e ela parece não estar consciente daquilo, você pode levantar a hipótese de que aquilo não é uma mentira, que aquilo é um problema de saúde mental. A outra condição importante é uma pessoa que mente sem propósito. Então a falta de propósito da mentira, ela talvez nos seja um indicador poderoso de que aquela pessoa não é um mentiroso, e sim alguém com um problema de saúde mental. Vamos ver esse vídeo a seguir. Então o que vocês fizeram hoje? Eu conquistei a Europa. Muito bom. Eu pus fogo em Roma. Muito bom. E você, doutor? Eu fui lá no posto Ipiranga abastecer, aproveitei para trocar óleo, comprei pão, um celular, uma TV, num posto de gasolina. Num posto de gasolina. Muito bom, viu, doutor? Muito bom. Então, visto esse vídeo de exemplo, nós vemos que as duas pessoas, os dois atores que se fazem de loucos, um de César, outro de Nero, eles quando escutam a história do doutor, acham aquilo incrível. Afinal de contas, como é que uma pessoa vai fazer tudo aquilo num posto de gasolina? Não é verdade? E o mais curioso é que esses atores são excelentes, que eles se entreolham durante a narrativa do médico, eles se entreolham. E aí eles dão a entender que não estão acreditando, que é tão fantástica aquela história, que aquilo ali é uma doença, é um transtorno mental. E aí a gente vê que são as características da narrativa da pessoa, nesse exemplo do comercial, do posto Ipiranga, que nos mostram que é na narrativa que se vê, muitas vezes, essa questão da interface entre a mentira e a esquizofrenia, ou outro tipo de transtorno mental que haja uma ruptura com a realidade. Tá? Então eu queria terminar o meu vídeo por aqui.
dizendo para vocês que se nem todo mundo que conta uma história fantástica é um mentiroso, e nem todo mundo que conta uma história fantástica é um esquizofrênico. Você precisa ter cuidado e analisar as 3 condições que eu falei para você. A mentira, ela precisa ser uma alteração, uma inclusão, uma omissão de informação relevante. Ela precisa ter consciência, a pessoa tem que fazer aquilo conscientemente e usufruir da mentira, ou seja, ter um propósito com ela. Nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.